Será que reuniões resolvem problemas dentro das empresas? Hoje quero falar disso com você e te explicar se realmente as reuniões vão te ajudar no desenvolvimento da tua empresa e o que realmente faz diferença logo depois da reunião, porque isso vire algo de prático, né? O que acontece? Na minha empresa se fazem muitas reuniões, principalmente nesse período histórico, né? A gente tem reunião, por exemplo, de comercial, reunião de RH, reunião de produção, produção com comercial, logística com comercial, logística com produção. Então, a comunicação está ficando algo de complexo dentro da nossa empresa. O que eu aprendi, o que eu aprendi realmente nos últimos 10 anos, desde que estou aqui no Brasil, né? O problema não é o problema não é ter e fazer reuniões assim. O problema é o que é falado dentro das reuniões e o que é feito logo depois das reuniões, né? Eu sou um cara muito prático, muito executor, né? Ou seja, gosto de planejamento, gosto de sonhar, gosto de tentar fazer acontecer as coisas, mas depois de um tempo eu começo a perder o foco, porque o meu foco principal é executar para fazer as coisas acontecerem. E ainda hoje, sem querer ofender ninguém, né? Não é uma questão, não é que é melhor ou que é pior. Eu acho que os melhores empresários que eu vi são ótimos executores, né? Só que às vezes nós precisamos de caras um pouquinho mais cuidadosos, caras que cuidam mais do planejamento, do que pode acontecer no plano B. Então o que acontece? Quando a gente faz uma reunião na parte, digamos, por exemplo, eu vou fazer um exemplo. Eu tive um problema aqui com nada melhor que trazer um caso prático, né? Eu tive um problema aqui com um cliente. Cara, pela segunda vez a gente mandou um produto com problemas de qualidade, né? Isso acontece raramente, graças a Deus, na minha fábrica, mas ainda acontece. Agora eu tava falando aqui com os responsáveis da produção, né? E amanhã já estão marcando uma reunião para ver esse caso aqui, sentar aí e resolver as coisas. Isso é correto, no meu ponto de vista. A gente tem que trabalhar nesse sentido, ou seja, acontece um problema, a gente senta, vê o que está acontecendo e, e vai solucionando, vai planejando, vai vendo o que é possível fazer. Só que muitas vezes, atrás de uma reunião, o que acontece é que não há um plano específico. As pessoas saem da reunião e acaba não tendo um plano de ação. Quem tem que fazer o quê e quando tem que ser feito. E principalmente quem toma a responsabilidade do, da, daquelas tarefas que são escolhidas dentro da reunião. Essa parte que falta geralmente na maioria das reuniões que vejo. Eu não estou falando de multinacional, né? Aqui nós somos pequenos empresários de diversos milhões, com 30, 40, 50 funcionários. Alguns dos meus clientes têm 200, 300. E a nossa realidade é um pouquinho diferente das multinacionais, né? Mas é muito importante que seja definido que é que vai fazer acontecer essas coisas aqui. Quando você resolve essa parte aqui de que faz acontecer, muitas vezes a reunião começa a perder de valor. Por quê? Porque você já sabe que naquela reunião você vai falar de alguém que vai resolver aquele problema. Então, a pergunta é por que não contratá-los? Por que não falar com essa pessoa antes de fazer a reunião e já resolver o problema? Claro, sempre é importante você comunicar com todo mundo que estão envolvidos na,
num tipo de problema, né? Por exemplo, o meu problema de qualidade pode ser daquilo que eu estava conversando aqui no WhatsApp, pode ser que eu trabalho com um produto celulósico, esse produto celulósico com a umidade de Curitiba expande, né? E piora um pouquinho a nossa qualidade. Só que não é disso que eu quero falar. Aqui o que eu quero falar é reuniões são importantes, mas tenta de fazê-las mais vezes, mas menores. Mais reuniões, mas menores. Quando você sai da reunião, tudo aquilo que foi falado e o plano que precisa ser executado deveria ter um responsável. Então a pessoa X faz Y, a pessoa Y faz Z, a pessoa A faz C. Talvez dentro dessa data para resolver esse tipo de problema. Uma outra coisa que não estava planejada para ser falada nesse vídeo aqui, mas uma coisa que posso trazer da minha experiência. Se você está trazendo, se você está passando a um pequeno empresário que segue o meu perfil aqui no YouTube ou no Instagram e, e está passando por vários problemas, várias coisas, lembre-se que é muito difícil que você vai ter um problema na empresa, esse problema seja causado por uma só causa, certo? O que eu quero dizer com isso? Quando você, quando você enxerga, quando você encontra um problema na tua vida, na, na tua fábrica, na tua empresa, muitas vezes aquele problema é, não sei se em português existe essa expressão multifatorial, né? De vários fatores diferentes. Não é um caso que existe até um gráfico, uma técnica que é chamada de isca de peixe. Aqui estudou o método Toyota de vocês, deve conhecer o Ikizawa, Ishikawa, não lembro o nome exato da técnica. Mas essa técnica aqui te ajuda a colocar o problema que está aparecendo, que muitas vezes é um sintoma, né? E procurar as várias causas que podem ser em pessoas, pode ser em produtos, pode ser na logística, pode ser no intelecto, pode ser em qualquer parte da empresa. Então, assim, o que eu percebi na minha experiência de há 20, 22 anos de empreendedorismo, que, cara, não é que se você dá um pulo para frente num problema, quer dizer que você resolveu aquele problema definitivamente. Então, assim, nunca você resolve um problema definitivamente, assim, numa sentada aí, faz uma reunião e resolve essa questão. Não. Muitas vezes no mesmo problema está envolvido compras, vendas, deixa eu desligar aqui a ligação, desculpa. Vendas tá, tá, a comunicação com o cliente tá. Então, pessoal, entrou uma ligação, desliguei aqui, só que o barulho estava continuando, eu estava te explicando. Muitas vezes está em vários departamentos o problema. Às vezes o mesmo problema pode estar em compras, vendas, na logística, na fabricação. E então assim, não é que você define 100% uma solução de uma vez. Não é um caso que se chama de melhoria contínua, ou a mentalidade, o mindset japonês. Por quê? Toda vez que você resolve um problema em uma área específica, naturalmente esse problema aqui vai aparecer em outro ponto. E isso é muito importante. Então, sim, vamos, por exemplo, fazer um pequeno exemplo, tipo o meu de hoje. Cara, aconteceu um problema de qualidade num cliente, a medida desse produto estava inferior, a gente achava que estava num lugar, enquanto achava que o problema estivesse num certo lugar, na minha opinião estava no outro, e a gente agora vai analisar. Mas aquilo que eu quero te deixar aqui de prático é, saia de uma reunião, ou saia de uma conversa com um responsável já com 3 pequenas ações a fazer. 3 coisas para implementar. Esse é o segredo.
não é em si a reunião de comunicar. Claro, isso aqui melhora a comunicação, vai entender melhor o ponto de vista dele, mas saia da reunião com 3 passos práticos para você conseguir fazer alguma coisa, já avançar, porque o problema existirá sempre, entendeu? O problema existirá sempre. Então, assim, com aquelas 3 ações que você vai implementar, talvez não sejam as melhores. Talvez você vai até se arrepender de ter pensado uma coisa assim, mas você já sai com algo de prático que talvez já resolve boa parte do problema, beleza? Então, assim, reuniões, mas reuniões práticas, com uma mentalidade de o problema sempre existirá, a gente vai resolvê-lo pedacinhos, ele vai aparecer de novo, como um gargalo, ele vai continuando aparecendo, beleza? Você coloca um líder para crescer um departamento, beleza? Daqui a 6 meses, outro departamento está falhando. Então você tem que ir lá e resolver. É assim, a vida do empresário é isso aqui: resolver problemas. Beleza? Grande abraço para você.